Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, que bom que está conosco nesta tarde tão bonita. Aleluia, viemos trazer mais um ensino da palavra de Deus. Mas antes de nós começar a estudar, quero convidar a nós a alcançar aquele desafio que nós fizemos alguns vídeos atrás. Nós conseguimos chegar aos 200 inscritos antes do final do ano. Falta apenas 8 pessoas se inscrevendo. Por isso eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu, venha ser uma dessas 8 pessoas que vai nos levar a chegar aos 200 inscritos antes do final deste ano. Vamos nos inscrever, quem não inscreveu ainda, se você chegou hoje, primeiro vídeo que você está vendo, primeira vez que você chega nesse canal, se inscreva. É um canal que tem direção unicamente da palavra de Deus, nós meditar, nós proclamar, nós ensinar a palavra do Senhor, nosso Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Também pedimos aos irmãos que deixem seu comentário sobre o assunto que nós vamos estudar, ou outro assunto que o irmão, a irmã deseja que nós possamos falar. Também queremos pedir para os irmãos clicar no sininho da notificação, para que assim os vídeos possam chegar mais rápido em primeira mão a você, os novos vídeos. E também compartilhe esses vídeos, irmão, envie para os grupos, para os familiares, para amigos, compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso do ensino da palavra de Deus. Hoje Deus colocou no meu coração um sentimento de nós sabermos a diferença entre duas palavras. Uma que é muito dita entre os cristãos evangélicos e outra que é muito dita entre os católicos, que é a palavra entre os cristãos, muito citada na Bíblia, sobre oração. E já a palavra que é dita ou citada entre os católicos é rezar. Qual a diferença entre rezar e orar? Existe alguma diferença? Qual seja a diferença? As duas palavras, as duas práticas, tanto para os cristãos evangélicos quanto os católicos, ela tem seus valores espirituais. Ela tem sim seus valores religiosos. É importante tanto para os cristãos evangélicos quanto para os católicos. Mas veja, qual é a diferença? A palavra orar, o significado dela é conversar com Deus, dialogar com Deus. E isso significa orar. E existe muitas formas de oração. Tem oração de batalha espiritual, tem oração de súplica, oração de ação de graça, oração de intercessão, oração de adoração ao Senhor, oração de confissão dos pecados. Porque orar é simplesmente conversar com Deus. Abrir teu coração e conversar com o Senhor. Jesus orou muito, Jesus demonstra, dá testemunho de uma vida de oração. Por isso que o próprio apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 5,17, dizendo: orai sem cessar, em todo tempo. Também ele falou aos Efésios, no capítulo 6, versículo 18, orai no Espírito em toda circunstância. É ao ponto que a oração tem, entre os cristãos evangélicos, irmão, algum sentimento que nos leva a crer que quanto mais nós oramos, menos pecamos. E o inverso é o mesmo. Quanto menos nós oramos, mais pecamos. Porque a oração nos aproxima de Deus. A oração nos leva a ter uma intimidade com Deus. A oração faz nós nos quebrantar, nós estar na presença do Senhor. De maneira que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, veja só, oração, e súplica, e com ações de graça, apresentei ao Senhor, Deus, todos os seus pedidos. Então oração é muito simples, é conversar com Deus. Você não precisa ter faculdade, você não precisa fazer cursos, você não precisa ser antigo na igreja.
simplesmente conversa. Assim como você conversa com a mãe, com o pai, com o amigo. Deus é uma pessoa. Já a palavra rezar, que é muito usada entre os católicos, ela é uma palavra que vem do latim, que significa recitare, que o seu prefixo re é algo que diz de novo ou repetir. Já o citare significa citar ou conclamar, usando então os dois pedaços da palavra. A palavra rezar significa recitar algo de novo. Entendeu? Então o que acontece? O que é rezar? Rezar, na verdade, é você recitar um texto que está escrito, de uma oração, de uma súplica, repetidamente. Não é algo que você faça isso com naturalidade, com simplicidade, com espontaneidade, sem buscar texto. Ao contrário, rezar é você ler, ou algo que você decorou, você fala várias vezes. Se alguém pedisse para um cristão evangélico uma oração, esse faria em nome de Jesus, trazendo palavras que viriam à sua mente de intercessão pela petição daquela pessoa. Já se alguém pedisse para um católico uma reza, algo sobre isso, o católico teria o quê? Citar o nome dessa pessoa e repetir talvez o Pai Nosso, uma Ave Maria, ou outra reza, ou outra oração escrita, decorada, entende? Compreendeu? Então, orar é conversar com Deus, abrir teu coração. Isso é importantíssimo. Lembra o que os psicólogos fazem? Quando as pessoas estão deprimidas, angustiadas, com problemas emocionais, com um desejo de abrir o coração, eles conversam, eles ouvem. Assim é com Deus. Deus é o grande psicólogo. Jesus é o maior dos psicólogos. Mas para isso você precisa conversar com Ele. Conversa, abre teu coração. Já rezar é então repetir orações escritas, repetir algo que está decorado. Amém? Que você possa orar muito, você possa buscar a Deus. Porque a Bíblia é muito clara, que aquele que busca a Deus encontra, aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, aquele que bate, a porta se abre. Ore a Deus, principalmente você que é cristão, abra seu coração. E se você não é cristão, ore a Deus entregando a tua vida, aceitando a Jesus. Porque o apóstolo Paulo escreveu a forma que nós devemos ser salvos. Ele diz, se o teu coração crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e você confessar com os teus lábios a Jesus, serão salvos. Confessar, orar. Ore a Deus, entregue a sua vida a Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus pela tua vida, por você estar vendo esse vídeo. Porque Deus quis falar com você relativo a este assunto da diferença entre orar e rezar. Somente ouvindo, estudando, aprendendo, é que nós entendemos a diferença das coisas que o mundo oferece, que as coisas que estão na igreja, na religião, no mundo espiritual. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero orar por você, minha irmã, pela sua família. Tá certo? Vamos orar junto? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar rica e poderosamente a vida deste irmão, desta pessoa, desta irmã, que está neste momento nos assistindo, ouvindo, aprendendo a Tua palavra. Eu peço em nome de Jesus que esta pessoa seja abençoada naquilo que ela precisa, venha sobre ela agora, na sua casa, na sua família, e eu faço isso em nome de Jesus. Deus abençoe e que a paz esteja convosco.